Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Dirceu Voletti, eu trabalho com área de saúde já faz uns 15 anos, embora minha formação seja em física. Apesar disso, eu tenho trabalhado ao longo desses anos com muitas pessoas boas, sérias e muito competentes, né, nas diversas áreas de saúde, e por isso eu me senti na obrigação de tentar disponibilizar um pouco de informação que a gente tenha, né, com relação a essa contaminação generalizada, essa pandemia que a gente está vivendo do coronavírus, né, do Covid-19. Bom, a gente tem recebido muita informação na mídia, o volume de informação é assustador, a gente não sabe muito no que confiar, o que é certo, o que é errado. O que eu vou tentar fazer aqui é colocar assim, as informações que eu acho mais importantes, né, e que podem ajudar a gente a se acalmar e a se preparar, né, para lidar com esse processo aí que vai durar algum tempo, provavelmente vai durar pelo menos alguns meses, né? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que a ameaça ela é real, né? É um vírus contagioso, é um vírus que é perigoso para pessoas com problemas de saúde crônicos e pessoas já de idade avançada. Então a gente não pode tratar isso como se fosse uma coisa aleatória, a gente não pode tratar isso como se fosse uma brincadeira, a gente não pode tratar isso como se fosse uma questão política, a gente não pode tratar isso como se fosse uma bobagem, né? As vidas das pessoas estão em risco se a gente não souber como proceder. Bom, a medida mais importante que a gente tem, na verdade são as duas medidas mais importantes que a gente tem para tomar são o distanciamento social e higiene constante. Por quê? O distanciamento social, na verdade, ele é uma forma de evitar que muita gente se contamine ao mesmo tempo. Por quê? Porque nenhum sistema de saúde no mundo dá conta de atender todo mundo doente, né? E como é um vírus muito contagioso, muita gente vai pegar. Para a grande maioria das pessoas, isso vai ser uma gripe, né? Tosse, coriza, febre, sintomas que a gente está acostumado de gripe. Esse processo entre contaminação e se livrar dele deve durar em torno de umas 2 semanas. Então a gente precisa entender que não vai morrer, a maioria das pessoas não vão morrer disso, mas tem pessoas que podem morrer disso, né? E é por isso que a gente tem que evitar que todo mundo fique doente ao mesmo tempo, porque se não ficar todo mundo doente ao mesmo tempo, quem ficar em estado grave tem como ser atendido pelos sistemas de saúde. É essa que é a grande batalha, é isso que a gente tem tentado fazer com o distanciamento social, né? Quem me conhece, pessoal que tem amizade comigo, sabe que eu sou uma pessoa de contato, de abraço, de beijo, né? Então até a gente brinca que quem conhece o Dirceu fica assustado de ver como é que ele está agindo agora. Eu estou levando à risca essa questão do distanciamento social, ela é muito importante para todos nós, tá? E a questão de higiene constante. Bom, obviamente, né, a higiene básica, mas lavar principalmente as mãos, lavar as mãos com água e sabão, lavar vigorosamente, fazer bastante movimento para limpar as mãos quando está lavando, esfregar as unhas para tirar a sujeira debaixo da unha, lavar entre os dedos, isso é muito importante. É mais importante até que a questão do álcool gel. Tem muita gente preocupada com o álcool gel, mas a forma mais eficiente de se lavar, de se limpar, é com água e sabão. Tá? O álcool gel é porque é uma questão de praticidade, nem todo lugar você tem água e sabão para ficar lavando. Então, se você não tem álcool gel, não fica desesperado. Lave as mãos, lave os braços, as regiões que tem contato, o melhor que você puder e sempre que for possível. Tá? Com relação à questão de máscara e luva, as máscaras, essas máscaras comuns, elas infelizmente não conseguem proteger a gente da infecção. Tá? São máscaras mais específicas que podem oferecer maior proteção. Mas a questão é, não tem máscara para todo mundo, não tem luva para todo mundo. Então a gente tem que deixar esses instrumentos para quem está doente, porque essas pessoas podem evitar de contaminar os outros, principalmente para os profissionais de saúde. Porque, gente, o profissional de saúde não pode se isolar em casa, ele tem que estar lá no posto atendendo as pessoas. Ele está arriscando a vida dele, a vida da família dele, para poder atender as pessoas. Então a gente tem que deixar esses materiais de preferência para eles, ou usar sob orientação deles. Então não fiquem desesperados atrás de máscara e luva. Eu sei que está todo mundo com medo, mas não é para isso. Tá? Não vamos ficar preocupados com isso. Com relação aos sintomas, né? Bom, o que eu
consigo dizer são sintomas básicos de gripe, mas os sintomas mais relatados são dor no corpo, cansaço, febre, dor de cabeça, e são sintomas que a gente tem geralmente com gripe, tosse, né? Mas esses sintomas são sintomas que depois que a gripe passar, eles vão embora. E eu acho que a gente precisa lembrar que ir ao posto de saúde a gente só vai se tiver realmente muito ruim, se tiver com falta de ar. Esse é o sintoma mais perigoso, porque é sinal que seus pulmões podem estar sendo comprometidos. Então, se tiver falta de ar, é a hora de ir procurar ajuda. Caso contrário, fica em casa. Em casa você está seguro, em casa a chance de você estar com o Covid ou de estar com uma outra doença, ou melhor, ela existe, né? Você pode estar com um outro tipo de gripe. Então, não vai levar a gripe para ninguém, não vai se arriscar a pegar a gripe de ninguém. Só vai para o posto de saúde, só vai procurar ajuda quando você estiver mal mesmo. Senão, fica em casa quietinho, tá? Vai passar. Com relação a sair na rua, bom, a gente não tem como evitar o tempo todo de sair na rua. Vai precisar ir no mercado em algum momento, vai precisar ir na farmácia. Então, o que tem que fazer? Evitar contato com as pessoas, evitar ficar próximo das pessoas, né, sempre que possível, não ficar tocando nas coisas. Outro dia eu precisei ir no mercado e eu vejo gente apoiada assim na prateleira, sabe, olhando, escolhendo o que. Pra que vai pôr a mão na prateleira? Não façam isso. Não toquem nas coisas sem necessidade, não toquem das coisas no rosto. Né? Eu sou uma pessoa que eu sou alérgico e eu tenho uma rinite muito chata, e então eu me incomodo muito de ficar sentindo a sensação de incômodo no nariz. Evitem isso, principalmente na rua. Quando fizer, tenta se lavar. Isso é muito importante, tá? Porque é uma forma de minimizar, trazer das superfícies o vírus para você. Bom, eu anotei algumas coisas aqui com relação ao número de casos e a informação que a gente tem. Gente, o vírus, pelo que tem se visto, né, nesses primeiros meses aí da identificação do vírus, ele leva em torno de 9 dias para começar a manifestar sintomas. Então, não importa se na sua cidade não tem nenhum caso relatado. Não importa. Você tem que presumir que os casos estão acontecendo na sua cidade, que você pode estar se expondo ao vírus. Então, tem que tomar cuidado. Não importa se você não conhece ninguém doente, não importa se falaram que na sua cidade foi desconsiderado um caso que apareceu e era suspeito. Não importa. A gente tem que pensar que o vírus está lá e que a gente pode se contaminar, tá? Nem toda informação acaba vindo para a gente. Às vezes ela leva tempo para vir por causa de confirmação, por causa de não criar desespero nas pessoas. Então, a gente tem que considerar que, independente do número de casos que a gente conheça, o vírus está presente nos lugares e que a gente pode se contaminar. Com relação à medicação e aos testes em pacientes, né, a cura, tem se falado muito, porque tem muita gente fazendo teste no mundo inteiro, né, estudando medicações diferentes para poder tentar controlar ou até eliminar o vírus. Excelente. E é bem provável que a gente chegue em algum ponto em que isso vai acontecer. Mas primeiro, não adianta a gente querer ir na farmácia comprar o remédio para tomar. Primeiro, porque nem todo remédio que você toma antes de ter alguma coisa vai resolver. Segundo, porque vai fazer falta para quem puder estar correndo risco de vida. E terceiro, porque a gente não sabe se esse remédio com certeza vai funcionar para todo mundo. É por isso que estão sendo feitos testes. E esses testes podem levar algum tempo para ter resultados completamente confiáveis. Então, gente, não saiam comprando remédio, não tomem remédio sem necessidade. O remédio que você for tomar, tá com gripe, você vai tomar um remédio para controlar sintomas de gripe, para você se sentir melhor. Não mais do que isso, tá? Bom, eu falei bastante coisa, o vídeo já está super longo, mas para resumir as coisas que são, eu acredito, mais importantes. A gente tem que saber que está acontecendo, não importa se sua cidade tem caso ou não, né? E a gente tem que se manter a calma, tá? Não adianta se apavorar, não é o fim do mundo, sabe? A gente fica com medo, mas não é o fim do mundo, só que a gente tem que se cuidar, né? A gente tem que pensar na gente, tem que pensar nas pessoas em volta da gente e nas pessoas que estão arriscando a vida delas para poder cuidar da gente. Tem que manter a higiene. Tem que lavar a mão. Se você chega da rua, se você puder, vai tomar um banho. Se você não puder, se lava direitinho, tá? E se isolem. Fiquem o máximo possível longe de pessoas que vocês não precisarem ter contato. Isso vai ser pelos primeiros tempos, pelas primeiras semanas. Depois disso, isso deve melhorar, né? Mas
é uma questão de vida ou morte. Vamos pensar nisso, vamos pensar que a gente está salvando a vida das pessoas quando a gente se isola. Tá? E, finalmente, tentar ajudar quem tiver mais em risco que a gente. A gente tem visto muito na mídia essa história de oferece para o velhinho, oferece pra... Se você puder, faz isso, lembrando de se higienizar muito bem antes e depois de entrar em contato com um vizinho, com um amigo, tá bom? Eu acho que essas informações podem ajudar as pessoas e eu espero que sirva para trazer um pouco de tranquilidade para todo mundo. No que eu puder ajudar a esclarecer ou buscar informação, eu fico à disposição de todos aí que me conheçam, tá bom? Um abraço e que a gente siga bem.